Boa noite, gente! Terça-feira, mais uma live reset. Vamos resetar o cabeção, transformar os modos de ver, viver e sentir a vida, quem não quer. Para quem está chegando agora, eu sou Ricardo Prado, analista e consultor de comportamentos e relacionamentos. E se você tiver alguma questão aí na tua vida que você precisa de auxílio, bora me procurar, vamos trabalhar junto, tô aqui para te ajudar. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje foi osso, hein? Osso. Olha o horário que eu entrei, 8h13. O Instagram quase me matou do coração aqui, gente, juro por Deus. Eu fiquei tentando entrar, e ele só estabelecendo conexão, nada de entrar lá. Eu falei, hoje lascou. Mas eu insisto, eu sou insistente, eu vou até o final, eu persisto, e aí, eu consegui, tô aqui, ó. Manda coração aí, gente. Olha, a Cleo tá aqui, gente. E aí, Cleo? Lione, gente, que delícia. Dani, tudo bem? Rubão? E aí, gente? A Adriana tá aí, Fernandinho tá aí, já tá todo mundo entrando aí que eu tô vendo. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo bem? Só dá um joinha aí pra eu saber como é que vocês estão. Quanto tempo, hein, Lione? Anos e anos e anos, mais de 15 anos, pelo amor de Deus. Luigi, e aí, queridão, Julie, tudo bem, gente? Hoje eu vou fazer algo diferente, né? Os meus assessores já ficam de cabelo em pé a hora que eu falo isso, né? Eu vou fazer algo diferente. Vou mudar o curso hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei um tema fechadão. Perceberam isso? Não foi tão fechado, né? Foi mais ou menos abertinho. Eu coloquei bate-papo sobre comportamento, carência e manipulação. Isso daí já abre, né? 30 anos, Leone, meu Deus do céu. Tô ficando velho, gente. Então eu deixei bem aberto e eu quero testar, na verdade, esse novo formato e deixar o tema um pouco mais aberto para criar um pouco mais de interatividade entre a gente. Eu quero interatividade, eu quero vocês falando aí comigo, escrevendo, comentando, passando experiência, dando ponto de vista de vocês. Isso acrescenta muito, isso enriquece pra caramba a live e eu quero é isso, a interação, muita interação entre a gente. Então eu mudei um pouquinho o formato. Como é que eu vou fazer hoje para a gente testar? Eu andei observando duas postagens minhas, e nessas duas postagens, uma eu estava falando sobre comportamento, na outra eu estava falando sobre manipulação. E eu percebi que alguns seguidores comentaram algumas coisas muito interessantes, muito interessantes. Oi, Bel, Adri, Sandroca, tudo bem? Luci, tudo bem, Luci? E coisas muito interessantes que eu falei, eu vou levar isso para a live. Eu vou levar para a live esses comentários. Claro que como eu estou aqui na base da surpresona, não avisei ninguém que eu ia fazer isso, eu não perdi autorização para as pessoas para divulgar o nome delas, tá? Então eu não vou usar o nome das pessoas que fizeram os comentários, mas eu vou trazer a pessoa, se estiver aí, ela vai sacar na hora que foi ela que escreveu lá, e eu queria trazer, eu dei uma resposta lá no feed, mas eu senti vontade de dar uma complementada, trazer isso para todo mundo na live, para a gente bater papo junto sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é essa. Quem arrisca dizer qual que é o maior problema nas nossas relações? Quem arrisca dizer para mim aí? Quem de vocês vai tentar a sorte? Vai matar em cima, na mosca? Qual a maior dificuldade, qual o maior problema que a gente tem nas nossas relações? Vamos lá, gente. O que vocês acham que é aí? Nicole, Giovassi, tudo bem, querida? E aí, Elisandra? Ei, Sandroca. O que vocês acham, gente? Qual que é o maior problema que eu tenho nas relações? Ninguém vai arriscar dizer? Ó, de cara, né? Mas foi de cara. Ela acertou na mosca, a Julie. Comunicação. Diálogo, comunicação. Né? Este é o maior problema que existe nas nossas relações. Sejam elas relações amorosas, familiares, pessoais, sociais, profissionais e blá, blá, blá. A comunicação, ela tem o poder de elevar as suas relações a um patamar incrível, né? A patamares saudáveis, inacreditáveis, e tem o poder também de jogar as suas relações pro buraco.
E existem alguns tipos de comunicação que a gente precisa começar a entender. A primeira comunicação, dentro do meu ponto de vista, que eu gosto de jogar o meu ponto de vista, eu vou puxando de vocês junto e a gente vai batendo papo, é a comunicação interna. Por que eu chamo de comunicação interna? Porque é a comunicação que a gente faz conosco. Não é? A gente se comunica com a gente mesmo. Vocês já perceberam isso? A gente nunca parou para pensar o quanto que a gente se comunica com a gente mesmo. Aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, aquela reflexão, aquele bate-papo. A gente não para pensar nisso. E principalmente a gente não para pensar na qualidade da comunicação que a gente está tendo com a gente. Olha que interessante isso. Porque a comunicação que eu estou tendo comigo, o que eu estou comunicando, o que eu estou falando para o meu interior, o que eu estou dizendo para mim, o que eu estou sentindo, faz uma baita diferença no meu comportamento. Essa que é a questão. Essa é a comunicação interna. A outra comunicação, obviamente, que é a externa, é a que a gente faz para os outros. Não é verdade, Luiz? Não é verdade, Sandroca? É a comunicação que a gente faz para fora. Essa comunicação para fora, ela tem alguns aspectos que são muito importantes, que a gente precisa entender. Primeira coisa, existe a comunicação verbal, aquela que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui com vocês. Existe a comunicação escrita e existe a comunicação comportamental. O nosso comportamento é uma linguagem. E a gente pouco percebe isso, porque a gente acha que comunicação é só falar. Não, não é só falar. O nosso comportamento, ele fala e muito. Até no silêncio a gente fala demais. O silêncio também é comunicativo. Porque o silêncio está manifestando para o outro um tipo de comportamento. Então, de cara eu já quero trazer isso para vocês, para a gente começar a puxar essa consciência da comunicação e das relações. Até porque as nossas relações, gente, elas afetam diretamente a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Sim, a nossa saúde física. Quem consegue estar pleno e feliz com relações ao seu redor abaladas? Ninguém consegue. Quando a gente não tem boas relações, isso mexe com a gente de uma forma impressionante. E se vocês pararem para pensar um pouquinho, até aquela relação no trabalho, ela não influencia na nossa relação familiar? A nossa relação dentro de casa, se não estiver legal, não vai influenciar na nossa relação profissional? Por quê? Porque tudo é sistêmico, né, gente? Todo esse processo relacional na vida da gente é sistêmico. A Vânia falando lá, afeta tudo, exatamente, Vânia. Afeta tudo mesmo. É só você parar para observar um pouquinho. Esse papo de que precisa a todo custo separar uma coisa da outra, ok, você vai separar um comportamento do outro, até porque eu já expliquei isso em live, que não dá para você ter o comportamento que você tem lá dentro da sua empresa e ter o mesmo comportamento dentro da tua casa. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E vice-versa também. Se tiver o comportamento que você dentro de casa, quiser ter dentro da empresa, também não vai funcionar. Porque cada ambiente, cada situação, cada circunstância requer que nós construamos um comportamento mais adequado, né, gente? E, de novo, isso não é deixar de ser você. De forma alguma. Você está apenas construindo um comportamento mais produtivo dentro daquela circunstância, que é o que a circunstância exige para você. Eu falo para as pessoas que não adianta você querer fazer uma entrevista para CEO de uma empresa usando chinela havaiana. Você não vai conseguir a vaga. Essa que é a questão. Então a gente precisa começar a olhar para essa questão comportamental relacional como a base da nossa felicidade. Enquanto a gente não entender a importância da comunicação e a importância da relação positiva, saudável, construtiva na vida da gente, a gente não vai ser feliz, gente. Entendam o que eu estou falando e comecem a trazer isso para a vez de vocês. E eu trouxe aqui alguns comentários que eu gostaria de já começar a falar sobre eles, que tem muito a ver com isso que eu estou falando. A gente vai entrar no comportamento, a gente vai entrar na carência, a gente vai entrar na manipulação. Na manipulação o bicho vai pegar fogo aqui. Tá, Luciana, tudo bem, querida? Que legal que você está aqui, saudade de você. Muito tempo que eu não te vejo também. O primeiro comentário, uma seguidora escreveu lá no meu feed desta forma. Não seria também interessante pensar que se ficarmos policiando o tempo todo o nosso comportamento,
seria uma forma de viver aprisionado e condicionado ao julgamento do outro. Olha que comentário interessante, gente. Olha que ponto de vista interessante. E eu quis trazer para dar uma resetada de cara nesse ponto de vista. E dizer para vocês, já em resposta, eu respondi para ela, mas eu queria ampliar essa percepção. Primeira coisa que a gente precisa entender é, comportamento, olhar para o seu comportamento é uma coisa. O outro julgar o seu comportamento é outra coisa. Não misturem as coisas. Isso não deve ser misturado porque não é uma mistura. O comportamento da gente, ele tem sim que ser observado. Por quê, gente? Porque se a gente não observar o nosso comportamento, que é uma linguagem, a gente nunca vai entender o que nós estamos comunicando para o outro. E aí você pode pensar assim, Ricardo, mas e o outro interpretando? Ele não pode interpretar tudo errado? Sim, ele pode interpretar tudo errado. Só que a questão é, você não pode ficar vinculado o tempo todo na interpretação do outro. A interpretação do outro é a forma do outro ver a vida. Você tem que prestar atenção como você se comunica. Como você se comunica é um problema seu. Como o outro interpreta isso é um problema dele. Passa a ser seu? Claro. Só que aí o que você vai fazer? Você vai promover um diálogo, né, gente? Aí a comunicação, ela toma corpo. Você vai procurar entender melhor o ponto de vista da pessoa e por que ela interpretou daquela forma. E uma forma muito inteligente que é... Isso é de milênios, quer dizer, essa frase, né? Não faça aos outros o que você não quer que faça com você. Essa é uma dica importante na comunicação também. Porque se a gente observar a forma como nós estamos nos comunicando, a gente pode imaginar-se recebendo aquela comunicação. É muito fácil, eu já vi isso diversas vezes, já me deparei com isso diversas vezes no trabalho que eu faço em consultório, onde clientes passam para mim reclamações de cônjuges. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que virou para mim e falou assim, Ricardo, o meu marido não me procura mais. Eu cheguei a mencionar até isso num vídeo que eu fiz no Instagram. Meu marido não me procura mais, eu acho que ele não sente mais desejo por mim, eu acho que ele não me ama mais, a gente começa a caraminholar, né? Aquela coisa. Sempre dentro de um ponto de vista só. Né? É sempre dentro do negativo. A gente nunca olha para a coisa positiva. E nunca olha para a gente. Essa que é a questão. E aí eu perguntei para ela e falei, fulana, como que você, sentindo vontade de ter a aproximação do seu marido, por exemplo, quando vocês se deitam, na hora de vocês se deitarem, como é que você vai para a cama, por exemplo? Ela fala, eu durmo de moletom e edredom até o pescoço. O que ela está comunicando, gente? O que esta mulher está comunicando para o marido? Muito óbvio entender. Né? Eu não quero nada. Né? Me deixa. A mulher está virada para o outro lado, de moletom dos pés à cabeça e coberta com edredom. Ela quer alguma coisa? Não, ela não quer nada. Primeiro que ela não comunicou. Né? A pessoa não comunica as necessidades dela e não comunica os desejos dela. E aí quer que o outro tenha a bola de cristal. Pois é, Rosângela, vai quer dormir. Júlia, aí não tem como, ela está fechada, claro que está fechada. Né? Está totalmente fechada, entendeu? Dos pés à cabeça, a pitlica está fechada lá, você entendeu? Não tem como chegar junto. Então a gente não comunica e quer que o outro tenha a bola de cristal para adivinhar o que a gente está querendo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham, eu tenho umas coisas que eu não entendo. Vocês acham que o marido de vocês, a esposa de vocês e os namorados de vocês, ou as pessoas do seu trabalho, ou as pessoas com qualquer pessoa que você se relaciona, você acha que essas pessoas são o quê, gente? Videntes? É isso que vocês acham? Vocês ficam quietos num canto com cara emburrada, porque né, a gente adora fazer cara emburrada. A gente fica lá de cara emburrada, fechado no canto do sofá, né, querendo, ainda cobrando que o outro adivinhe o que eu estou querendo e não estou tendo. Gente, pelo amor de Deus. E a questão não é a falta da comunicação. Que tem muita gente que fala que é falta de comunicação. O meu relacionamento está uma porcaria. Essa aí é falta de diálogo. É falta de comunicação. Não, gente, não existe falta de comunicação. O que existe é apenas a comunicação positiva e a comunicação negativa. Se a gente entender que o nosso comportamento é uma linguagem, é uma forma de comunicação, vocês percebem que a gente passa 24
24 horas por dia nos comunicando o tempo todo. A gente não para de se comunicar, gente. O tempo todo a gente está se comunicando, até dormindo. Tem gente que fala dormindo. Acorda dormindo e fala blá, 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 dormindo. Tá lá, tá se comunicando. A comunicação, ela não cessa. A gente acha que a gente ficar em silêncio e parado, sem fazer porcaria nenhuma, a gente não está comunicando nada. Tá sim. A gente está comunicando. Então o problema não é falta de comunicação. O problema é de que forma você está se comunicando, cara. Porque a forma que você se comunica vai ditar o resultado que você vai ter. E toda a comunicação que você faz, todo comportamento que você tem com o outro, tem um enorme potencial de determinar qual que vai ser a reação do outro perante você. O Luiz escreveu lá, daí ela vai na cartomante saber por que o marido não a procura. Pois é. Então, é a coisa do vidente, né? Tem que adivinhar. Não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos expressar as coisas. Então a comunicação está presente o tempo todo. E quando a gente fala o meu comportamento gera o comportamento do outro, isso não é uma mentira, gente. É uma verdade, na maioria dos casos. Claro que tem as exceções. Eu posso ter um comportamento e o outro responde de uma outra forma. Não exatamente da forma como eu estou me comportando. Só que a gente tem que entender que a grande parte das pessoas, tirando aquelas que são muito conscientes do que elas fazem, do que elas escolhem, do que elas decidem, de como elas se comportam, do que elas falam. Quando a pessoa tem muita consciência disso, ela consegue estar no controle da comunicação. Agora, a maioria das pessoas está sempre no modo reativo. Nós somos seres emocionais e reativos, entendam isso. Quando você briga com alguém, a reatividade do outro muito provavelmente vai brigar com você também. Essa pessoa não vai parar e falar, epa, peraí, deixa eu olhar o meu comportamento aqui. Será que se eu brigar de volta, vou resolver o problema ou vou piorar? Não, a gente só reage. Então, se a maioria das pessoas com as quais você está se relacionando são pessoas apenas reativas, é o momento de você começar a olhar para o teu comportamento. Porque senão, cara, você nunca vai ter o desejado, o resultado que você deseja. De novo eu vou trazer esse caso para vocês. A mulher queria transar, né? Ela queria transar. Só que ela estava comunicando que não queria. E aí o mais louco disso tudo, ela bota a culpa no marido. O meu marido que não me procura. O problema está com ele, não está comigo. Porque é aquela dita mania da gente não olhar pra gente. A gente está só olhando pro outro o tempo todo. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou escolhendo, é o que eu estou decidindo, é o que eu estou falando. Então, o comportamento, ele precisa sim ser observado, gente. É isso que eu quero trazer com esse comentário que essa seguidora fez para mim, que é muito importante. A Rosângela está falando, mas aí entra a conversa, exato. Até o momento que a pessoa quer conversar também, né, gente? Não adianta você socar a pessoa na parede, né, achando que ela vai conversar com você. Não, a conversa ela tem que ser totalmente voluntária. Né? E aqueles 4 passinhos que eu falo em toda entrevista que eu dou falando dos idosos, por exemplo. Que eu falo que tem os 4 passinhos. A gente fala, a gente escuta, a gente reflete e depois a gente fala de novo. Mas a conversa, ela nunca pode ser afirmativa. Quando a gente usa a afirmação, a gente fecha a conversa. Entenderam? Qual que é a pegada? Quanto mais eu afirmar na conversa, mais eu fecho a conversa. Porque eu estou fechando no meu ponto de vista. Eu acho isso. Acabou a conversa, gente. A gente não pergunta por... Olha que interessante, quantas vezes na vida, vocês que estão nessa sala, nas suas conversas, nas suas relações, quantas vezes vocês perguntaram para a pessoa o que você acha disso? Quantas vezes vocês perguntaram isso? Tenho certeza que vocês podem contar no dedo. Porque geralmente a gente fala, eu acho isso. Eu quero isso. Eu quero de você isso. Eu acho que você tem que ser assim. Eu estou afirmando. Transforma a afirmação em pergunta que vocês vão ser surpreendidos. Isso traz uma surpresa agradabilíssima, porque perguntando a gente estabelece contato, gente.
Quando a gente afirma, a gente desconecta. Entende? A Jo Alves respondeu poucas vezes. Rosângela, ficamos autoritários. Claro, porque a gente quer impor o tempo todo. E conversa, gente, não é impor, não é imposição. Comunicação não é imposição. Se você trabalhar com a imposição na comunicação, você não vai ter um resultado legal. Porque você nunca vai se conectar com o outro. E qual que é o objetivo da comunicação, gente? Ah, é só falar. Eu entro aqui na live, eu só falo e falo para você. Vocês são isso, vocês têm que fazer isso. Não, comunicação não é isso, gente. Comunicação é estabelecer conexões, fazer contato. Eu conheço casal que estão há 50 anos juntos. Se você perguntar que sabor de pizza que o marido gosta ou a esposa gosta, o outro não sabe. E eu estou falando aqui uma coisa ridícula. Né? Imagina coisas mais internas da pessoa, necessidades, desejos, sonhos, objetivos, dificuldades, sentimentos. Ninguém fala sobre isso. Vocês deixam para falar isso no terapeuta, lá na terapia. Não é só na terapia. A terapia é importante? É, porque você tem um sujeito lá que é terapeuta que vai trabalhar com você de uma forma neutra. E isso é fantástico. Ele vai trazer pontos de vista para você que são fantásticos. Mas você precisa ter isso também na tua vida diária. Lione, interagir, exato, Lione. Rosângela, estar aberto para entender. Gente, comunicação é abertura. Se eu não estiver aberto para me comunicar, é melhor eu não me comunicar. Percebe? Porque eu só vou querer falar, eu não vou querer escutar o outro. Eu não estou aberto para escutar o outro. Paula, chega um ponto que qualquer conversa se baseia na reação, e nunca se chega a lugar algum. Toda a conversa fica na defensiva, exato. Porque, percebe, Paula? É um boxeando com o outro, é um defendendo o ponto de vista e o outro defendendo o ponto de vista dele. Isso só dá pau, não tem solução nisso. Eu não estou aberto ao ponto de vista do outro e o outro não está aberto ao meu ponto de vista. A comunicação vai para a cucuia desse jeito. Luiz, uma conversa sincera com a parceira libertadora. Exato, Luiz. Com certeza, a comunicação bem desenvolvida nas relações, de novo, gente, tanto através do verbal, quanto do escrito, quanto do comportamental e do silêncio. E acreditem, toda escolha que você faz e toda decisão que você toma, você também está se comunicando. Você está vendo como a gente se comunica 24 horas por dia, gente? Vamos prestar mais atenção. O quê? Sabe qual que é a pergunta fantástica que eu faço para você agora? Cara, o que você está querendo comunicar? Pergunte-se. Toda vez que você pensar em comunicar alguma coisa, seja no comportamento ou na linguagem verbal, se pergunte isso. O que exatamente eu estou querendo comunicar para o outro? E principalmente o que eu estou comunicando para o outro com o comportamento que eu estou tendo ao lado dele. Isso faz mágica na tua vida, cara. Eu tenho certeza que se você fizer isso, testar isso que eu estou falando, vai acontecer uma mágica na tua vida e você vai vir falar para mim. Fala, pô, Ricardo, você não sabe o que aconteceu, cara. Ah, eu sei o que aconteceu. Pela primeira vez na tua vida, você se conectou realmente com a pessoa. Foi isso que aconteceu. Essa é a mágica. A gente acha que se conectar com o outro é de outras formas, é fazendo sexo, é namorando, Não é, gente, é comunicação. Lione, mas tem os monólogos. Pois é, Lione. Tem gente que só gosta de falar. Ser assertivo é a solução. Exatamente, Gersone. Percebem, gente, como é... Esse mundo da comunicação é um mundo que, eu vou ser sincero com vocês, eu adentrei há muito pouco tempo, mas é um mundo fantástico. É fantástico de você estudar esse mundo e começar a entender o quanto que a gente se comunica e de que formas, que são várias, existem várias formas de se comunicar. E o jeito que o outro se comunica com a gente, isso é maravilhoso, gente, é um estudo fantástico. Quando a gente começa a praticar esse tipo de consciência, tudo começa a mudar. Acredita em mim, acredita no que eu estou falando. Oi, Débora, tudo bem? Cristiane, boa noite. Vamos lá para uma outra. Alguém quer falar mais uma coisa sobre isso, gente? Né? O comportamento, se eu ficar policiando o meu comportamento, eu vou viver condicionado ao julgamento do outro?
De novo, né? Vamos colocar aqui, são coisas separadas, não é? O comportamento que eu tenho que policiar é meu, e isso é uma coisa muito inteligente, é construir inteligência emocional, inclusive. Agora, o julgamento do outro, condicionar o meu comportamento, aí é uma outra história, e vai entrar na manipulação, que eu vou chegar já já lá. Tá? Boa noite, Rogério. Ô, meu amigo, quanto tempo também, né? Deixa eu ver, acho que tem uma perguntinha fora aqui, gente, do chat. Ah, é a Vânia. A Vânia me mostrando a língua. Para você também. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui, que é muito legal também a pergunta. Olha só. Prestem atenção nessa, gente. Olha que interessante. Eu faço o meu melhor e procuro estar bem. Show de bola. Show de bola. Mas na boa, né, a pessoa fala, não me importo com o que os outros pensam, não. Epa! Stop, gente. Stop. Muito cuidado para que vocês não caiam nas extremidades da questão. Se você se preocupar de menos com o que os outros falam, muito de menos, você pode não ter um resultado bacana. E se você se preocupar demais com o que os outros falam, você também pode ter um resultado que não é tão bacana. Tinha um amigo meu que sempre falava assim, quando eu comentava alguma coisa para ele, eu falava assim, você não vai em tal lugar, ou você não vai conversar com essa pessoa, ou você não quer isso. Ele falava assim para mim, Ricardo, é o seguinte, cara, comigo é 8,80, bicho. Ou eu tô no 8, ou eu tô no 80. Comigo não tem esse mimimi, não. Ele fala desse jeito comigo, né? Meio malandrão assim. Não tem mimimi, cara, é 8,80. Aí depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a pensar nesse tipo de coisa do 8,80, que é a pessoa extremista, né? Ou ela está no extremo, ou ela está no outro extremo. E aí eu alerto as pessoas para pensar o seguinte, entre 8 e 80, gente, existem 71 possibilidades. Vocês já pensaram nisso? São 71 possibilidades entre o 8 e o 80. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Sabe por quê? Se eu me preocupar demais, equilíbrio, né, Rosângela? Pois é, o caminho do meio. A vida da gente se resume o tempo todo, gente. Prestem atenção nisso também. Já é um outro tópico aqui. Se resume o tempo todo na gente encontrar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Quando a gente encontra o caminho do meio, nesse exemplo que eu dei de 8 a 80, 71 possibilidades entre 8 e 80, se eu colocar isso na metade, eu vou ter aproximadamente 35,5, né? Que é o caminho do meio. Vocês percebem que eu tenho uma margem para cá e uma margem para cá de opções. Eu decido, o meu poder de escolha, ele aumenta consideravelmente. 72, Gerson, é isso aí. Eu sou péssimo em matemática, gente. Eu sou ótimo em humanas, mas exatas, sou um zero à direita, um zero à esquerda. Dentro dessas opções, quando a gente está no meio, a gente tem um leque de opções muito maior. E eu não estou no extremo. Eu não estou decidindo só perante um ponto de vista extremo ou um ponto de vista extremo do outro lado. Então a gente precisa começar a equilibrar um pouco as coisas. Recidadão. Caminho do meio foi um grande clique para mim em muitos pontos. E gente. O caminho do meio é uma puta sacada. De verdade. Porque você sai do extremo. Tá? A falta, ela é ruim. O excesso também é ruim. E é isso que a gente não entende. E nas relações também é a mesma coisa, a mesma fórmula. Até amor, sabia, gente? Se você tiver amor demais, dá merda. E se você tiver amor de menos, também dá merda. Precisa o quê? Equilíbrio. Eu amo em equilíbrio. Eu trabalho em equilíbrio. Eu me divirto em equilíbrio. Ah, cara, que saco, eu quero sair e encher a cara. Tá tudo bem, você pode encher a cara de vez em quando, bicho. Enche a cara uma vez por mês. Mas não vai fazer da tua vida inteira o extremo, bicho. Você não vai ter resultado bom com isso. Não vai ter. Começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Rosângela, eu e meu marido, a gente conversa bastante sobre isso. A coisa do equilíbrio, né, Rosângela? Julie, muita água e pouca água mata a planta. Olha, sensacional, gente. Olha que frase bacana que a Julie colocou aí para dar uma analogia maravilhosa para isso.
Muita água e pouca água mata a planta. Pois é, e assim nas nossas relações também. Então a questão, quando a gente fala de ouvir o outro, né, o que o outro está dizendo para ele, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça da gente? Qual que é a primeira frase que vem na cabeça da gente? O outro está me criticando. E crítica, a gente nunca vê, culturalmente falando, a gente não consegue ver de uma forma positiva, já perceberam? Você pode ver por aí, todo texto que fala sobre crítica, frase que fala sobre crítica, sempre é pelo lado negativo. Não ouça crítica, foge da crítica, crítica é uma merda, não é isso que a gente ouve o tempo todo? Ok, você não consegue olhar para a crítica como uma coisa boa? Que tal se você mudar o ponto de vista? Que tal se você resetar, ressignificar essa palavra? Em vez de olhar para isso como crítica, você olhar para isso como feedback. Vai mudar tudo, cara. Sabe por quê? Porque o feedback, ele é capaz de trazer para você chaves de transformação perante coisas que você não está enxergando em você. Então, não é tudo que vem do outro que é uma porcaria, gente. A gente precisa começar a filtrar esse tipo de coisa. Existe a crítica, aquela coisa para derrubar? Claro que existe. Existe um monte de gente querendo derrubar a gente, né? Um monte de invejoso por aí que pode estar querendo derrubar a gente. Tá tudo bem, né? Cada um na sua praia. Só que vamos filtrar esse tipo de coisa. Eu vou enxergar isso como uma crítica destrutiva, ou vou enxergar isso como feedback, que eu posso filtrar, e talvez usar isso como uma ferramenta com potencial poder de transformação para a minha vida. E aí entra o quê? A arte de escutar, né, gente? É aí que entra, pois é, escutar não é fácil não. Escutar requer uma amorosidade que vocês não fazem ideia. Luiz, estar nos extremos é muito fácil e cômodo. Concordo, Luiz. O difícil é estar entre eles se equilibrando. E é nesse equilibrar-se entre essas potências é que evoluímos verdadeiramente. Linda frase, Luiz. Linda frase, eu gostei. Depois vocês, eu não sei se vocês conseguem subir um pouquinho sobre essa frase do Luiz. Tá maravilhosa. Escreve isso para mim depois, Luiz. Me manda pelo WhatsApp, queridão. Adorei essa tua frase aí que você colocou aí. Tem uma outra colocação sobre a mesma coisa. Exato, gente. Se você olhar para a crítica como coisa ruim, qualquer coisa que as pessoas te falarem, você vai enxergar como ruim. Você não vai querer olhar para aquilo. É o processo de escuta. Eliette pode nos alertar e observar, né? O ponto de vista, gente, não existe ponto de vista ruim. Ponto de vista é ponto de vista. E todo ponto de vista é interessante. E ele pode se tornar uma coisa legal, que você agrega para a tua vida, ou pode se tornar uma coisa que você ouve, analisa aquilo, não serviu, não é funcional para mim, segue o barco, aperta o X, né? Então, começa a olhar para esse tipo de coisa como feedback. Lione, e na verdade as críticas devem ser as mais bem vistas, porque está aí a oportunidade de mudanças positivas. Pois é, Lione, é exatamente isso. A gente precisa começar a enxergar o poder que existe no feedback. E foi essa a resposta que eu dei para esse seguidor que falou assim, eu procuro estar bem, faço o meu melhor, mas na boa, não estou nem aí para o que os outros pensam. Cuidado quando você disser essa frase, cara. Cuidado. A gente não pode esquecer que a gente vive a nossa vida... Relações, gente. Relações. Elas são importantíssimas na vida da gente. E relações, elas têm o potencial de nos trazer prosperidade ou escassez. Quem tem amigos está no céu. Já ouviu essa frase? Quem tem contatos também está no céu. E quem tem amigos e contatos que desenvolvem boas relações está mais no céu ainda. Entende? Porque são as boas relações, a boa forma de nos comunicarmos com as pessoas, a prática de escutar, né, realmente se conectar com o outro, isso tudo se transforma em pontes para o nosso crescimento, a nossa evolução, nosso aprimoramento, e ajudam a gente a chegar onde a gente quer. Porque essa é a relação, um ajuda o outro. E eu sempre falo isso, se você tiver numa relação, tá? E quando eu falo ponte, gente, não enxerga isso como aproveitamento não, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça. Né?
Não dá para pensar mais desse jeito. A gente já tem uma outra consciência hoje. Quando eu falo de ponte, a gente tem que entender que todos nós somos pontes para o outro. E se você tiver com alguém que não é ponte para o teu crescimento, essa relação muito possivelmente não é positiva para você, cara. Tá entendendo? Se a pessoa for abismo, não serve. Ela tem que ser ponte, bicho. E olha que alegria, que felicidade, que baita honra para mim saber que eu fui a ponte para a melhoria da vida de alguém. Cara, isso não tem preço, é maravilhoso isso. Puta bênção, entendeu? Vocês têm que começar a olhar para isso dessa forma também. Então, põe de equilíbrio, tá? Ouça, se permita escutar tudo, mas adquira a inteligência emocional de filtrar e absorver aquilo que é funcional para você. E o que não for funcional, de novo, aperta o X e segue a vida. Liliane, como diz Einstein, viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter equilíbrio. Pois é, comunicação é puro movimento, gente, o tempo todo. A gente comunica e a vida se movimenta, é assim que funciona. O próprio nome já diz, relações. Exatamente. Obrigado, Lúcia. Perfeito. Ponte móvel. Olha que legal, Gessone. Gostei. É uma ponte móvel. Rosângela, observar faz a gente pensar e se relacionar melhor. Claro. Claro, gente. Óbvio. Não é verdade? Deixa eu ver se dá tempo aqui de trazer mais um negocinho que a gente já entra na questão da carência e da manipulação. Quem de vocês nessa sala já foi, literalmente, e tem consciência disso, ou acredita que já foi manipulado por alguém? Quem de vocês na sala acha que já aconteceu isso na vida de vocês? Essa pessoa escreveu para mim assim. Ela tá na sala, inclusive. Talvez ela reconheça o que ela escreveu. Sei como é a questão da manipulação. E se você estiver carente, cara, a pessoa deita e rola. Aí pegou, né? Aí pegou. A carência, ela faz com que a manipulação seja muito maior. Seja muito mais eficiente, seja muito mais eficaz. Existem dois tipos de manipulação. A manipulação consciente e a manipulação inconsciente. A manipulação consciente é aquele cara que olha para você, descobre qual que é a tua fragilidade e trabalha fortemente em cima disso, ou melhor dizendo, delicadamente. Ó, a Raquel já me viu a solicitação lá, ó, Raquel Miranda. Já vou chamar alguém já, tá, gente? Mas 2 minutinhos aqui eu chamo alguém para participar comigo aqui ao vivo, tá? Já tem gente me mandando lá, que eu tô vendo, a Raquel Miranda. Tá travando muito aí, Luiz? Internet, gente. Tem jeito, né? Internet, hoje tá osso. Hoje tá osso. Tá? Tanto que eu levei 10 minutos para entrar, vocês viram, né? Eu atrasei pra caramba. Egli, precisamos estar inteiros e fortes para não nos permitirmos ser manipulados. Exatamente, Egli. É a questão da carência. Quanto mais eu tô carente, mais eu permito a manipulação. E não percebo a manipulação. Essa que é a questão. A hora que eu percebo, eu já tô lá no buraco, mas tô naquele, sabe aquele buracão mesmo? Lá embaixo, aquele precipício, aí eu percebo. Então existem duas formas de manipular, consciente e inconsciente. O inconsciente é geralmente aquilo que a gente aprendeu quando era criança. Lembra que a gente aprendeu quando era criança? Eu batia o pé, fazia escândalo e papai dava aquilo que eu queria. O que era aquilo? Uma chantagem emocional, né? Que a gente nem percebia que fazia. Talvez algumas crianças até percebessem, que tem criança que eu vou te contar, né? Mas algumas, a maioria eu acredito que não percebia, é um instinto natural, né? A criança fala, eu fazendo isso eu consigo ter aquilo, então eu sempre vou fazer. Aí a gente traz aquilo para a vida, né? Quantos de nós tem 50, 40, 30 e tantos anos nas costas e não continua batendo pé, né, para ter as coisas com o namorado, com o marido, com a esposa, né, gente? Já estamos bem crescidinhos, né? Vamos parar de bater o pé? Não rola mais isso, né, pessoal? Então, esse tipo de manipulação é inconsciente.
E tem a manipulação consciente, que é pior ainda, né, gente? Chega a ser triste. Ela é muito triste. E o mais incrível nisso é que o maior problema talvez não esteja na pessoa carente. Talvez o maior problema esteja na pessoa que está manipulando e não na pessoa que está sendo manipulada. Já pensaram nisso? Não é verdade? É difícil, a Lúcia está falando, a diferença é sutil, carência ou manipulação. Eu diria que carência tem um forte potencial, Lúcia, de levar para a manipulação, né? De favorecer a manipulação quando ela existe. Principalmente, gente, a gente faz chantagem emocional pra dedéu, hein? Já perceberam? Tudo criança mimada, batendo pé, fazendo escândalo na rua, o papai comprar bicicleta, porque ele não tem dinheiro, tem que comprar um crediário lá nas Casas Bahia. Coitado, tá pagando crediário até hoje da bicicleta. Né, gente? Já é tudo grandão, né? Vamos parar de bater o pé, fazer birra? Fazer birra é feio, né? A gente não tem mais idade para fazer birra. Né, gente? Vamos começar a pensar nisso também. E quanto mais a gente está inteiro, quanto mais a gente está íntegro, menos espaço a gente dá para os manipuladores. Os mimadinhos, né, Lúcia? Eita, a gente é mimado, gente, pelo amor de Deus. É triste. Bom, vamos lá, chegou a hora. 41 minutos de live. Vamos ver aqui. Foi a primeira que me chamou aqui foi a Raquel. Então eu vou chamar a Raquel. Vamos ver se ela vai... Vocês vão escrevendo aí, tá, pessoal? Deixa eu colocar meu fone de ouvido, senão eu não ouço. E nem aquela vez eu chamei uma pessoa e não ouvi nada. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, Raquel? Tudo jóia? Tudo bem com você? Tudo. Que legal, seja super bem-vinda. Olha que fantástico. Eu que agradeço, sempre tive legal. vontade de falar contigo ao vivo. E agora me surgiu a oportunidade. É mesmo? Né? Ai, Sim. Uhum. tá matando a vontade, tá vendo? Então. Sempre chega a hora. Quando a gente quer de verdade, né? Sim. É só esperar um bocadinho que a coisa acontece, não acontece? E a gente busca, agora, né? E eu entrei agora e perdi a metade, porque olha só. Como eu sou professora, eu estava fazendo minhas aulas online, aí agora que eu pude entrar. Você é professora. Eu sou professora. E você é professora do quê, Raquel? Eu sou professora de anos iniciais, primeiro ao quinto ano. Ah, que bacana. Então é os mais pichotinhos, os mais baixinhos, é isso? Isso, é os que mais a gente... E como é que é isso para você? Obrigada. Como é que é isso para você nesse momento? Nesse momento tão complicado, como é que é ser professora para você? Olha que legal, gente. Olha que bacana isso. Então, as coisas não vêm à toa, né? Eu nunca tinha passado por esse momento tão atípico, né? Que a gente está vivendo hoje. Então, para mim, assim, eu tenho tirado muitas lições, né? Para mim, principalmente nessa pandemia, nessa distância dos meus alunos, né? Que a gente está vivendo. Mas é isso, a gente tem que encontrar forças para continuar, porque muitas vezes dá vontade da gente desistir, né? Mas no meio do caminho a gente pensa, não, a gente tem que ser forte, a gente tem que enfrentar. E é isso aí. E você, nesse momento pandêmico, né, que a gente estava vivendo, você como professora, você teve que se reinventar nas suas aulas, Raquel? Sim, tive que criar vários tipos de aulas, né, para poder dar para meus alunos. Tive que gravar vídeos. Amanhã mesmo vou ter que gravar um vídeo para explicar uma aula para eles, né? Então a gente tem que inventar várias estratégias para que eles não possam ser desestimulados, né? Porque, querendo ou não, os pais, eles não têm a mesma capacidade que nós temos para ensinar os filhos, né? Então isso daí foi que pesou bastante, né? Então muitos pais reclamaram, dizendo que eles não eram professores para ensinar, então assim, foi muito difícil no começo, né? Então agora eu criei a estratégia de estar gravando, mandando para eles as aulas, então ficou bem mais fácil para eles assimilarem. E os pais gostaram demais. Legal. Sim. E gostaram, então foi aprovado, então você fez, mudou a atuação, se reinventou, teve um resultado positivo e teve o feedback positivo disso, então validou. Uhum. É isso. Bem isso mesmo. Que bacana.
E aí a gente estava falando aqui de comunicação no começo, né? Depois você assiste lá no IGTV, que fica gravada, a gente estava falando de comunicação, Uhum. e o quanto que nós todos, né? Você, Raquel, eu e nós todos, né, gente? O quanto a gente teve que nos reinventarmos perante a forma de comunicação, não é verdade? É verdade. Bem verdade mesmo. E se reinventar de uma maneira que a outra pessoa possa nos entender, né? Também. Exatamente. É. Exatamente. E aí faz uma grande diferença, porque nesse momento eu acho que a gente está prestando um pouco mais de atenção na forma como a gente comunica, não é verdade? Isso. A gente tem mais tempo para olhar para isso, para perceber isso, né, Raquel? É isso mesmo. Bem isso mesmo. Que feliz. E você tem alguma... Eu também estou feliz com a tua presença. Imagina, cada um que entra aqui, para mim, é um poço de felicidade. Você não faz ideia. Eu já falei que eu queria que todo mundo entrasse, abrisse a câmera e eu visse todo mundo falando comigo. Sim. A câmera aberta, entendeu? Aí isso é a maior felicidade do mundo para mim. É? Mas não dá. Pelo Instagram não dá pra fazer isso, então tem que contentar com um por terça. Não tem jeito. Ficar pelada, mas tudo Me bem. diz uma coisa, Raquel. Imagina, que é home office, tá tudo em casa. Pois tudo... é. Gente, é vida real. Não deu tá? tempo de eu me... É vida real. É que eu saí dali já... Imagina, não tem... Ninguém tá percebendo. Pode ter certeza, ninguém tá percebendo, ninguém tá ligando, todo mundo sabe que você tá em casa, tá todo mundo em casa também. Deve ter gente, deve ter gente assistindo aí de pijama, entendeu? Tá tudo bem, não se preocupa com isso. Eu estava deitada. Eu queria que você... Então, aí, tá vendo? Tava deitada. Sim. Você tem alguma experiência pessoal tua para passar pra gente em relação a comportamento, carência, manipulação, comunicação? Você tem alguma experiência sua que você gostaria de passar para as pessoas? Então, assim, ó, eu terminei um namoro de 5 anos, já fez 2 meses ontem, né? Então, assim, e tá sendo bem difícil, né? Porque a gente nunca conhece as pessoas de fato, por mais que você more com elas, convivam com elas, mas a gente nunca conhece, né? Então, assim, né? Então, assim, o que está sendo difícil, que, assim, para ele não terminou nada ainda, eu tô na minha casa, ele tá na dele, sabe, assim, mas ele é muito manipulador, né? Então, assim, como eu já conheço, eu tento não ser levada por ele, né? E muito, assim, chantagista, sabe? Então, assim, e a mãe dele gostava muito de mim, né? Eu era uma pessoa para ela, assim, como se nunca tivesse tido. Então, por vários fatores que aconteceram, ela simplesmente, assim, pegou uma raiva de mim, não sei porquê, né? Então... E daí, ainda ontem ele falou para mim, se a nossa volta depende de você se comunicar com a minha mãe, de você voltar a ser como era antes, né? Então eu disse para ele assim, eu não vou fazer isso, né? Eu falei para ele, porque querendo ou não, a tua mãe não pode se meter na nossa vida, quem tem que resolver nossas vidas é eu e você, né? Então, assim, é muito complicado a gente viver com pessoas desse tipo, principalmente a pessoa que não se olha para si e não reconhece que ela precisa de ajuda, né? Então não sou eu que vou, você vai ter que se ajudar. Não, a pessoa tem que reconhecer, né? A pessoa tem que reconhecer como é que precisa, né? Então, nesse momento, eu tô passando por nesse momento de manipulação, de chantagem, sabe? Assim... o lado emocional bem abalado, mas eu tô conseguindo superar, né? Devagar eu tô conseguindo superar essas coisas. Procuro não pensar muito nisso, colocar o foco nas minhas crianças, nas minhas aulas, né? Então, e assim a gente vai levando a vida, né? Eu creio Exatamente, tem que continuar, né? Eu acho que para a gente se dar bem na vida, eu acho que a gente tem que chegar assim com a pessoa e conversar, colocar os pingos nos is, né, pra gente viver a nossa vida em paz e prosseguir. Eu penso, não sei se está errado o meu pensamento. Pois é. Não, imagina, todo pensamento não é nem certo e errado.
é apenas um pensamento, e Uhum, com certeza, quando nós expressamos como você está fazendo, e uhum, gente, de verdade, uhum. eu admiro a sua coragem, Raquel, porque não é fácil a gente expressar os nossos sentimentos para pessoas, muitas delas que a gente nem conhece, né? Quanta gente que você não conhece que está nessa live, Sim. né? Uhum. Então você está se tornando vulnerável nesse momento, isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza que isso está te fazendo muito bem, Sim, com está te certeza. trazendo alívio, Aham. né? Com- Mas eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você, porque você está lidando com pessoas que você construiu um sentimento, Uhum, né, por elas, uhum, e essa decisão que você tomou de não mais se permitir ser manipulada uhum. é uma decisão de muita, mas muita coragem. Sim, Porque não é fácil tomar essa decisão, gente. Não é verdade? isso é verdade. Não é assim que você É se verdade. sentiu? Muito Levei corajosa, anos não é? para aprender, Ah, mas eu já aprendi. Não, se eu não aprender agora, não é possível aprender mais, né? exatamente. Uhum. Exatamente. Então eu te parabenizo, de verdade. Obrigada. Porque são poucas pessoas que conseguem ter a coragem que você teve de olhar para a sua felicidade, de olhar para o seu bem-estar e Uhum, principalmente de olhar para a sua dignidade, né, uhum, Raquel? uhum. É, todos nós temos que ter Que, dignidade, né? Porque se nós não tivermos, ninguém vai ter por nós, né? E as pessoas pois são é, assim, aí que tá. né? As pessoas são assim. Se ela vê uma brecha em Exato. você, a sua carência, ela vai te manipular até ela não querer mais, né? As pessoas são assim. É uma pena, Pessoas doentias, mas né? é uma realidade. É, 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 pois é. São pessoas também que merecem um carinho, merecem uma atenção, porque são pessoas que também têm os seus problemas, sim, mas isso não quer dizer que nós sejamos obrigados a conviver com pessoas que sim, trabalham dentro desse pensamento, não é é verdade? verdade. Linda, adorei falar com você, Eu Raquel. que adorei. Adorei. Tentei Olha que falar com legal. você pelo ar, Você mas expressou, não deu. colocou, não tem problema, tá aí agora. Colocou teu coração na live para todo mundo ver, para todo É, mundo pois ouvir. é. E eu tenho certeza absoluta que você levou aprendizado para algumas pessoas aqui, eu tenho certeza. Ai, que bom. Obrigado, viu, de Eu que todo o meu coração. agradeço. Eu que Adorei te agradeço. ver. Tá bom. Até E outra até a live. próxima, né? Logo, quem sabe mais para frente, a gente se abre de novo aqui e conversa, Sim, tá com bom? certeza. Fica Obrigada, bem. Ricardo. Tchau, Tchau, Raquel. tchau. Obrigado você, querida. Tchau, tchau. Tchau. Uau! Eu tô ficando cansativo com esse uau, né, gente? Depois que eu abro a câmera. Mas é uau mesmo, é uau mesmo. É, a Raquel, ela trouxe um grande aprendizado para a gente. Eu falei agora há pouco para ela, né? Todos vocês ouviram, que é nada substitui, nada justifica e nada é realmente mais importante que a nossa dignidade, a nossa integralidade, os nossos valores pessoais, o nosso bem-estar e a nossa paz de espírito, né, gente? E a gente, muitas vezes na vida, a gente coloca isso de lado por, às vezes, uma necessidade só, né? Ah, o outro que está comigo, ele, olha só a visão que geralmente a gente vê por aí. Ele me maltrata, ele fere a minha dignidade, ele não tem reciprocidade comigo, ele, enfim, não é uma pessoa boa comigo. Mas, em compensação, ele supre uma necessidade minha, talvez seja atenção, talvez seja carinho, talvez seja companhia. E aí eu pergunto, será de verdade que você está sendo justo com você em abdicar de tudo isso que eu falei apenas para suprir uma necessidade? E acredite, tem muita gente que faz isso. Então comecem a observar um pouco mais, gente, o comportamento de vocês, as escolhas que vocês estão fazendo, as decisões que vocês estão tomando.
de que forma vocês estão comunicando, de que forma vocês estão querendo chegar aonde vocês merecem chegar. Porque eu já disse, se vocês acreditarem que merecem, merecidos são, merecedores são. Eliette escreveu uma coisa maravilhosa agora no final também. Tô acabando, tá, gente? Fica até o finalzinho, tem um negócio pra falar aqui ainda. Não podemos negociar o que é inegociável, nossos valores. E aí está a nossa dignidade e a nossa integralidade. Sejam íntegros, a qualquer preço. Porque é isso que vai fazer uma enorme diferença lá no final da tua vida. Quando você olhar para trás e pensar assim, eu não tive tudo que eu quis. Eu não tive todas as pessoas que eu amei, mas a minha dignidade está do meu lado até hoje. E só por isso, a vida já valeu a pena. Só deixando um recadinho para vocês, lá no meu Telegram, Recetando com Ricardo Prado, ainda está disponível o formulário de inscrição para participar da mentoria gratuita, 50 pessoas em um dia, que eu vou dar no dia 26 de setembro, das 15 às 17 horas. Quem não se inscreveu, corre agora lá para o meu Telegram, se inscreve, porque nós encerraremos as inscrições no dia 19. Dia 19, gente, ó, é no domingo. Não, no sábado. Sábado, acabou, encerrei. Quem se inscreveu, inscreveu. Quem não se inscreveu, não vai dar. Tá legal? Então corre lá para ver. E não esquece que hoje à meia-noite, tá? Eu entro ao vivo pelo Skype, lá no programa Conta Comigo, da Rede Vida, tá? Vai ser um papo com o Dalcides lá, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre a questão dos idosos, que eu peguei forte no meu trabalho nos últimos tempos, que eles merecem um carinho, uma atenção da gente, né? Esses queridinhos sábios que a gente tem na vida da gente. Aproveitem a sabedoria deles, gente. São muito sábios. Isso é lindo. Se conectem com essas pessoas. Tá bom? Raquel Miranda está perguntando, como faço para ver o Telegram? Entra no Telegram, Raquel. Quem está me ouvindo, entra no Telegram, ou baixa o aplicativo se não tiver, a Telegram, app Telegram. Entra no Telegram, digita lá na busca. Jogo da Velha, Recetando com Ricardo Prado. Tá bom? Ou então você entra no meu perfil, e lá tem um linkzinho que está escrito Instabil. Clica lá que você tem acesso para o meu Telegram também. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, me chama no direct, que eu te ajudo. Tá? Eu te respondo lá pelo direct. Tá bom, gente? Olha lá, sim, cuida da minha mãe e do meu pai. É isso aí. Eu também amei essa live, Ana. Barbaridade. Que live legal. 58 minutos. Tristezinho da vida, mas a gente tem que encerrar, senão o Instagram, pau, corta a gente. Eu não consigo nem dar tchau para vocês. Gente, obrigado de todo o meu coração. Eu só desejo do fundo do meu coração que, pelo menos, uma sementinha de uma vida melhor, de uma consciência diferente e de um ponto de vista mais positivo eu tenha levado para a vida de vocês todos na live de hoje. É só isso que eu quero e espero. Beijo no coração. A gente se vê semana que vem, terça-feira que vem, 20 horas da noite. 20 horas da... Só pode ser da noite, né? 8 horas da noite. Eu estou de volta conversando com vocês aqui em mais uma live Reset. Beijo, gente. Fica todo mundo com Deus aí. Obrigado de coração. Vocês são lindos, eu não canso de falar isso. Amo vocês. Tchau, gente. Valeu!